Salve, salve, turma! Já ouviram falar desse tema aqui? Preposição. É dele que nós vamos falar agora. Preposição é a classe de palavra ou é a palavra invariável que relaciona duas outras palavras ou dois outros termos, mas não relaciona simplesmente ligando uma a outra. Ao ligar essas duas palavras, ao relacionar esses dois termos, estabelece uma relação de sentido. Vamos ver aqui na lousa. Observem essas duas frases. Quadro de Picasso é retirado de leilão por danos acidentais. Imagine se lêssemos essas palavras sem pronunciar as palavras destacadas agora. Imagine ler essa frase. Quadro Picasso é retirado, leilão, danos acidentais. Observe que a palavra de relaciona as palavras quadro e Picasso, estabelecendo um certo sentido. Repare que o outro de relaciona a palavra retirado à palavra leilão e estabelece também uma relação de sentido que já vamos falar a respeito. E observe ainda que o termo por relaciona o termo leilão e o termo danos, estabelecendo uma relação de sentido. Observe, portanto, que o de e o por são invariáveis. Não existe flexão de gênero, masculino ou feminino, nem existe flexão de número, singular ou plural. Ela tem sempre essa forma singular. Então veja, preposição, por quê? Porque relaciona dois termos e estabelece uma relação de sentido. Como assim relação de sentido? Note que quando eu digo quadro de Picasso, o uso desse de estabelece uma relação de posse. Eu sei agora que o termo de Picasso é o possuidor do quadro. Então, esse de estabelece uma relação de posse. Observe que o segundo de, o quadro de Picasso, é retirado de leilão. Observe que esse segundo de não indica posse, mas estabelece uma relação de lugar. O quadro foi retirado de onde? Foi retirado de um leilão. E veja que o por estabelece uma nova relação. Foi retirado por quê? Note que esse por estabelece uma relação de causa. Então nós temos as preposições que relacionam um termo a outro e ao mesmo tempo estabelecem relação de sentido entre esses termos, que podem ser a relação de posse, a relação de lugar, a relação de causa e outras ainda. Olhem agora a segunda frase. Egípcio que morava nas ruas de Florianópolis volta para casa com a ajuda de policiais. Nós temos as seguintes preposições. No termo nas, nós temos a preposição em, nós temos o de, nós temos o para e nós temos um outro de aqui e ainda um com. Nós temos 5 preposições. E essas palavrinhas estão relacionando dois termos e, ao mesmo tempo que relaciona, estabelece uma relação de sentido. Observe, egípcio que morava nas ruas. Note que esse em, ao estabelecer a relação entre morava e ruas, indica uma noção de lugar. Veja que quando eu digo nas ruas de Florianópolis, eu estou estabelecendo ruas de Florianópolis. Eu estou especificando que não é qualquer rua, é rua deste lugar. Então eu estou fazendo uma certa delimitação também de lugar. Quando eu digo volta para casa, note que a gente tem uma relação de lugar, mas no sentido de destino. Está dizendo a direção. Volta para casa. O destino para onde voltaram. O com, volta para casa com ajuda. Como eles voltaram? Voltaram sozinhos? Não, foi com a ajuda de alguém. Então nós temos aqui uma relação de modo. E o último,
Relação de ajuda com a ajuda de policiais. Então nós temos aqui uma noção de agente, estabelece uma relação de agente. Quem foi que agiu para fornecer essa ajuda, para oferecer essa ajuda? Então volta para casa com a ajuda de policiais. Esse segundo dia da frase estabelece, portanto, uma relação de agente. É o agente da ação de ajudar. Nós temos aqui agora um quadro das preposições e a forma como ela pode aparecer no texto. A preposição pode aparecer na sua forma pura, como vocês veem na primeira coluna, que é a preposição sem mais nada, e a preposição pode aparecer em forma de locução. Como é isso, a locução? Note que a locução é sempre uma expressão formada por uma palavra mais uma preposição. Ou pode acontecer, como neste caso aqui, a expressão é formada por uma preposição, uma outra palavra e uma outra preposição. Então veja na frase: todos os estudantes saíram da escola a fim de protestar contra o governo. Observe que nós temos uma preposição aqui, na expressão da, nós temos a preposição de junto com o artigo a, e nós temos a expressão prepositiva ou a locução prepositiva a fim de. E depois nós temos ainda a preposição contra. Note mais uma vez, voltando ao conceito de preposição, seja ela preposição ou locução prepositiva, sempre está relacionando dois termos. O da relaciona saíram e escola. E ao fazer essa relação, estabelece uma relação de sentido de lugar. Sentido de lugar. Saíram da escola. Veja que o a fim, saíram a fim de alguma coisa, é uma locução adjetiva que estabelece uma relação de finalidade, certo? Saiu com um propósito, com uma finalidade. E, ao finalizar aqui a frase, nós temos a preposição contra. Protestar contra o governo. Observem que nós temos uma preposição estabelecendo uma relação de adversidade, de oposição. Você pode ver no quadro anterior que a preposição pode ser preposição somente ou pode ser uma locução prepositiva. Seja qual for a sua forma, ela cumpre o mesmo papel de relacionar um termo com outro termo, estabelecendo uma relação de sentido. Além disso, é interessante saber que a preposição pode aparecer de forma pura, ela sem se juntar a nenhuma outra palavra, ou pode aparecer em forma de combinação ou contração. No quadro anterior, vocês viram as preposições puras ou locuções prepositivas. O que vocês vão ver neste novo quadro aqui é a combinação ou contração. Quando é que ocorre uma combinação de preposição? Primeiro, é interessante saber que a preposição é sempre exigida por um termo regente, o termo anterior normalmente. E o termo regido, o que vem depois da preposição, pode ser que ele apareça com um artigo, com um pronome antes ou com um advérbio. E aí o que ocorre é que essa preposição pode se juntar com essa outra palavra. Ocorrerá uma combinação quando a preposição a, essa é a única preposição que forma uma combinação, preposição a se junta ao artigo definido o ou os, ou quando a preposição a se junta ao advérbio onde. Então nós temos a mais o, ao. A mais os, aos. A mais onde, aonde. Então essas aqui são combinações. A preposição combinou. É fácil de entender. Observe que um se uniu ao outro e não há interferência. Um não está interferindo na vida do outro. Você consegue pronunciar a preposição a e o artigo o. Olha a contração como é diferente. Na contração nós temos a junção de uma preposição
com uma outra palavra. Como falei, pode ser o pronome, pode ser o artigo. Nesse caso, o artigo. De mais o, do. Note que aqui nós temos a contração. A preposição se juntou com o artigo o, e observe agora que você não consegue mais pronunciar nem visualizar o de completamente. Aparece apenas a letra D e o O. Observe na expressão dela, que nós temos o de mais ela. Veja que teria um E aqui, outro E aqui, mas na palavra lá ficou somente um. Então existe uma interferência, como você pode ver, em todas essas outras. Veja que na preposição em, se juntando com o artigo nós temos num. Na preposição em, se juntando ao artigo a, nós temos a forma na. Então, todas essas que estão aqui em vermelho são exemplos de contrações. A preposição se juntou com artigo, com pronome, com advérbio, mas observe que nesse casamento das duas palavras existe a interferência. Um acaba invadindo um pouco o espaço do outro. Por isso é chamado de contração. Em mais aquilo, naquilo. Mais uma vez, veja que o em não apareceu na sua forma completa. Apareceu apenas a sonorização através da letra N. P mais o. Pelo. Professor, e esse P vem de onde? A preposição por que nós utilizamos. Essa preposição antigamente era per. Então, vou por esse caminho. Quando eu digo que vou pelo caminho, é vou per o caminho. Ou vou por o caminho. Por mais o pelo. Porque esse por, num português mais passado, mais antigamente, era a expressão per. Certo? Preposição é um assunto de extrema importância para você compreender o assunto regência, para você compreender um outro assunto que vocês verão mais adiante um pouco, que é o assunto crase. Então, não deixem de fazer os exercícios, porque é necessário que você fixe bem essa ideia, que vai ser muito útil para você, tanto na hora de responder a uma prova, como principalmente na hora de escrever um texto, fazer o uso adequado das preposições. Um abraço e até a próxima.